Não é segredo para ninguém que nós conseguimos obter ao menos 2 comprimentos de onda empregando a maioria dos lasers de remoção de pigmentos existentes no mercado. A gente pode obter o 1064 nanômetros, que é a emissão fundamental de maior intensidade ali do neodímio nos bastões de Nd:YAG, e o 532 nanômetros, que é a geração de segunda harmônica a partir do 1064, empregando o cristal de titanil fosfato de potássio, ou como ele é popularmente conhecido como KTP. Na maioria desses equipamentos basta você substituir as lentes, como por exemplo essa lente aqui, essa ponteira, né, ou lente, conforme o pessoal denomina aí no mercado, em que você consegue obter essa diferença de comprimento de onda aí na emissão do laser. Entretanto, é muito comum você observar aí no mercado, principalmente anúncios de equipamentos sem registro da Anvisa, a existência de outras lentes que emitem outros comprimentos de onda, como por exemplo o 755, que é atribuído ao comprimento de onda de emissão da alexandrita, né, dos lasers de alexandrita, e também o 1320, que é uma das bandas de emissão também no neodímio. Inclusive, existem alguns palestrantes aí que estão ministrando alguns cursos, algumas palestras em alguns eventos de remoção de pigmentos, que acabam citando também a existir essa possibilidade de gerar esse comprimento de onda, só que isso entra diretamente em conflito com os fundamentos do laser. O laser, ele é gerado, como todo mundo sabe, por uma cavidade, que nem está representado aqui ao lado nesse meu desenho. Essa cavidade ela é composta pelo bastão, onde há a geração do laser, onde há o fenômeno da emissão estimulada, né? Essa cavidade exerce a função de amplificação desse laser e a lâmpada exerce a função de bombeamento do laser, né? Ele fornece a energia luminosa necessária para que ocorra todos os fenômenos de transição necessários para uma emissão de laser. Mas o que define de fato o comprimento de onda, além da composição do nucleativo, que aqui no caso é o neodímio, é os espelhos. Esses espelhos são espelhos dicróicos, ou seja, eles têm uma função de filtro também. Eles refletem comprimentos de ondas específicos e deixam passar outros. Ele não é um espelho total, que nem o espelho da tua casa, por exemplo, ou um metal polido. Ele tem uma certa seletividade. Então, a partir do momento que eu utilizo um espelho em que a reflexão total dele, principalmente o rear mirror, né, o espelho posterior, para o 1064, eu consigo ter uma amplificação prioritária ou até mesmo exclusiva desse comprimento de onda. Os outros comprimentos de onda que também são gerados ali naquele diagrama de fases, né, de decaimento do neodímio, eles vão acabar passando diretamente pelo espelho e não vão sofrer um fenômeno de ressonância. Eles não vão refletir dentro da cavidade e dessa forma eles não serão amplificados. Então a única forma de obter, por exemplo, uma banda de 1320 nanômetros, que é uma das bandas de emissão do neodímio, né, quando excitado ali para a geração do laser, eu teria que substituir esse espelho e fazer com que esse espelho deixasse de refletir o 1064 e passasse a refletir de forma exclusiva o 1320. Então eu teria que fazer uma substituição do espelho, não a lente de saída, né? Então não há como pegar uma estrutura de um laser comum aí de remoção de pigmentos e simplesmente pela adição de uma lente eu passar a ter uma emissão exclusiva em 1320. Mesmo que o espelho dicróico utilizado nessa cavidade possua uma reflexão para os dois comprimentos de onda, a emissão em 1320 ela é muito inferior àquela em 1064. Dessa forma, os efeitos que nós estamos acostumados do laser, os efeitos fotoacústicos, né, os efeitos fotodisruptivos dele, deixariam de existir nesse comprimento de onda. A mesma coisa acontece com o 755. O 755 é um caso mais grave, porque não é um comprimento de onda abrangido ali no espectro de emissão, né, após estimulação do neodímio. Ele é específico para o cristal de alexandrita. Geralmente o pessoal atribui essa lente àquelas que possuem um formato pontilhado, né, gera um padrão pontilhado na pele, né, ou um padrão de colmeia de abelha, né, sobre a pele. Não tendo relação direta com o comprimento de onda. Logo, essas lentes aí, elas estão transmitindo laser em 1104 nanômetros, mas não estão gerando o 755. A única forma de você gerar comprimento de onda muito díspares, né, daquele que é da fundamental, ou é através do fenômeno de geração de segunda harmônica, através do cristal de KTP, por exemplo, né, em que você vai ter um fenômeno ali de absorção de 2 fótons e com isso eu consigo emitir um fóton mais energético, logo com um comprimento de onda mais curto, ou através de um sistema que eu diria que é uma geração de um novo laser. Isso é muito comum com umas lentes que empregam uma tecnologia que o pessoal chama lá fora de dye laser, né? Laser de pigmentos. O Spectra da Lutronic, por exemplo, ela tem ponteiras, são ponteiras mais longas, que na verdade
ele gera um novo laser e usa como meio de bombeamento desse laser o próprio laser do Spectra, que sai de dentro da caixa de comando. Esses lasers geralmente eles emitem ali com uma de onda acima da faixa do verde, eles absorvem muito bem o verde, né, e eles emitem acima do verde, então é com uma de onda de 585 ou 630 ou nessa faixa. E na verdade você tem daí uma cavidade formada por uma certa quantidade desse pigmento em solução, né? Geralmente é uma solução em dimetil sulfóxido ou algum outro composto que tem poucas propriedades não lineares, né? Propriedades óticas não lineares. E nós temos daí dois espelhos, né? Um espelho também dicróico de um lado, que permite a passagem daquele comando de onda de excitação e não deixa passar aquele comando de onda de emissão, né, desse laser. Então eu gero uma pequena cavidade usando o meu pigmento e eu estimulo ele utilizando um pulso de laser curto, geralmente um laser gerado a partir do KTP. A excitação é feita em 532 nanômetros. Então essa é a única forma que eu tenho de gerar comandos de onda tão díspares assim quanto aqueles originalmente gerados pelo equipamento, tá bom, pessoal? Então fica aí a dica, né, fica a informação no caso, de que realmente essas lentes não funcionam, elas não têm nenhuma eficácia.